O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui direto da humilde convenção do PSOL com o professor Ricardo. Mas como já dizia, né? Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E está aí, ó, os escolhidos do PSOL. É isso aí. Professor Ricardo. Extremo Rap, Clérison, né? Isso. E o pessoal agora oficializando aí os candidatos a prefeito e vice. Os pré-candidatos a prefeito e vice. Professor Ricardo, Clérison e a jovem? Thalita. Professor, fica à vontade. Caro Guto, de imediato gostaríamos de agradecer você a cobrir essa humilde convenção que vamos aqui firmar aquilo que temos nos posicionados dentro da política de Juquitiba, né? Nós tentamos viabilizar uma possibilidade para que não houvesse fragmentação e a cidade então pudesse visualizar de maneira mais clara as posições, mas diante da impossibilidade disso, diante dos desejos, dos egos de outros agentes públicos aí, políticos, nós estamos então afirmando a nossa candidatura, já vamos fazer a nossa ata e estabelecer já a nossa candidatura para prefeito de Juquitiba. Acreditando, sim, que a política pode ser feita de modo diferente, né? com um certo realismo e com certa utopia. Realismo de não prometer coisas que não se possa cumprir, de partir da realidade do nosso povo, que sabemos, está muito marcado pela condição dos agentes políticos historicamente aqui postos, que sempre quiseram governar um povo de joelhos, sempre quiseram manter o povo na miséria para que depois comprasse esse mesmo povo pelo favor. Portanto, eu acho que é extremamente importante, embora as possibilidades de vitórias são difíceis, vamos fazer campanha com bicicleta, não teremos recursos nenhum recurso, mas acreditamos a mostrar para o povo que, mesmo em meio às circunstâncias que eles nos colocam, é possível o povo, e assim a nossa candidatura vai capitanear um pouco isso, vai trazer esse tipo de valor, que mesmo diante da fragilidade de não ter as coisas materiais, o povo pode ter coragem de se impor, de se manifestar aquilo que de fato deve acontecer, como deve ser a política, não aquilo que é a política. Porque os caras falam, os caras do pessoal são tudo utópicos, ficam imaginando mundos. Pois é, se a gente não imaginar mundos, a gente vai ter que aceitar este mundo da corrupção, este mundo em que o serviço público cada vez precariza mais. Portanto, afirmamos aí a nossa candidatura, vamos registrá-la, fazer então a nossa ata e então nos posicionaremos diante da sociedade e vamos para a rua. Vamos para a rua levando projetos, levando novas práticas políticas, porque é assim que nós acreditamos que alguma coisa possa mudar, quando nós começamos a pensar diferente, né, Mano Extremo? Então, eu venho colaborar aqui com o Ricardo exatamente nisso, né? Eu acho que os políticos devem dar uma atenção à população, não somente agora nesse período eleitoral, como está acontecendo aí. Acho que tem que ter aí 4 anos de compromisso mesmo ali, com participação popular, transparência, responsabilidade e tudo de uma maneira direta com o povo, na rua, nada ali de ficar aquela política de gabinete como a gente vê aí, porque agora é normal, né? A gente sai na rua ali, um monte de político ali cumprimentando você, tapinha nas costas, e essa política é uma política que dá para ver que o povo ele está cansado, mas quando chega a eleição ele mesmo acaba se rendendo a esses velhos costumes. E eu estou estava desacreditado na política. Se eu não fosse candidato agora, certamente meu voto seria Lula. Mas como alguém vai ter que vencer, como alguém vai ter que governar a cidade, eu não poderia simplesmente ser omisso ali e deixar de participar dessa. Então, se fosse para mim estar do lado de lá, hoje eu não apoiaria nenhum dos outros. Então, estou aqui para representar ali aquele povo da favela, da periferia, que só recebe político ali na sua rua em ano de eleição, e dizer para eles que o compromisso nosso aqui do pessoal é exatamente levar a política para a rua durante os 4 anos aí e
É difícil, como o professor disse, mas a gente não tem o dinheiro que os outros vão ter para fazer a campanha, mas a gente tem aquilo que o povo brasileiro tem, né? Que mesmo ali com um salário baixo como é a nossa realidade, ele consegue se virar, mesmo diante ali de não ter o dinheiro para pagar o ônibus, mas ele consegue chegar ao trabalho. Então a gente tem um pouco, mas ali do jeito brasileiro de ser, a gente vai conseguir fazer a campanha. E aí espero que quem vença, que pense um pouco no povo, pense menos em si próprio ali. E a gente vai estar pressionando aí durante esses 4 anos aí do próximo governo. Extremo Rap, você é um jovem da periferia, um representante aí dessa categoria, dos jovens que não são assistidos por esse governo. Essa sua decepção que você teve com todos esses governos anteriores, foi o Ricardo que te resgatou para a política e você aceitou a ser pré-vice? Isso. Na verdade, eu conheci o professor Ricardo aí há 4 anos atrás, na escola, fui aluno dele. E eu já fazia músicas ali com conteúdo bem crítico, né, à política, e eu era desacreditado, um anarquista mesmo, desacreditado da política. Porém, e o professor Ricardo nessa época também era assim. Mas a gente conversando, a gente decidiu que se a gente ficar só ali criticando a política e não fazer nada para mudar, as coisas iam permanecer do jeito que está. Então, a única maneira da gente fazer esse sonho que a gente tem de se transformar em realidade é partindo para a briga mesmo e servindo de opção. Né? Já que os que estão aí preferem a realidade cruel que está, a gente prefere brigar aí para realizar aí os sonhos utópicos, mas que eu acredito sim que se a gente acreditar, a gente consegue transformar em realidade. E a jovem Thalita também? Com certeza, o professor Ricardo foi meu professor e a gente sempre estava junto fazendo teatro de rua e muitos, né, me criticavam porque me chamavam de revoltada, mas no caso eu tenho ideologia. E é isso que a gente está buscando no pessoal, a gente não quer estar lá por causa de poder, nada disso, a gente quer representar o povo. E não adianta a gente ficar só pensando, focando nos problemas, a gente tem que achar a solução e a solução vai vir da rua. E a gente, ganhando ou não, a gente vai estar aí lutando. Professor Ricardo, logo quando começou aí o início da política, essa efervescência, o senhor começou como um louco, né? Sim. Ah, aquele cara é louco, ele é doido, ele fica aí falando, gritando, ele é louco. Hoje, os adversários já sentem a sua força e sabem que o senhor corre um risco aí muito grande de ganhar essa próxima eleição. Como que o senhor assimilou isso? Cara, Guto, eu acredito que quando a gente começa a se acomodar diante do mundo, a gente aceita a normalidade e nem sempre a normalidade é a melhor coisa. E nós sentimos isso claramente. Por isso que é necessário que em alguns momentos os loucos são aqueles que vão criar espaços que possam, alternativos para uma sociedade se reciclar, pensar uma cidade mais humana, uma cidade marcada em que o ser humano seja o centro, não simplesmente o mercado seja o centro, não simplesmente determinados setores da sociedade sejam aqueles que favorecem de todo a organização social. Por isso eu sempre falo para os meus alunos, só a loucura às vezes pode nos salvar. Porque a normalidade, o que nós vemos? Vemos um deserto quase que completo. E é nesse momento desse deserto da política, desse deserto de possibilidades, que nós fomos empurrados a sermos uma opção. E eu muito me orgulho assim, de ver o Clériston, a Thalita, uma garota determinada, jovem, e que desde cedo esboça aí o seu desejo de mudança diante desse cenário. E, sobretudo por ser mulher, a mulher que é tão excluída da nossa política, jovem, mulher, determinada e em meio às pressões tem aqui se afirmado nessa humilde posição que o pessoal vai ter nas próximas eleições. Mas estaremos na rua, com força, levando projetos. Eu fico falando, enquanto os outros estão pensando como eles vão ganhar, nós estamos pensando aqui quais os projetos, o que é possível para a gente transformar essa cidade. Mais do que o poder, que cidade queremos. Não é aqueles que vão governar, mas a cidade que nós, eu, você, a população de Juquitiba deseja. E é isso que tem que ser pautado na nossa campanha, e é isso que vai estar pautado na rua por nós.
Muito obrigado pelas informações e boa sorte para vocês. Agradeço, Carguto. Obrigadão.